Levante a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida através desta palavra, e que nada venha do homem, mas tudo venha do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Preste atenção nessa mensagem. Olha o que aconteceu num certo dia que Jesus pregava em casa. Amém, gente? É em casa? Por que eu falei em casa? Porque tem gente que acha que não precisa ir para a igreja, que acha que não precisa, presta atenção, que acha que não precisa estar na igreja para adorar, para buscar. A igreja é um local diferente de qualquer outro local. É um local onde mais você vai sentir a unção de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Todos nós, eu e vocês, já tivemos muitas experiências na igreja. Muitas vezes chegar de uma forma aos cacos e sair daquela reunião reconstruído. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Muitas vezes você já veio à igreja falando: é a última vez que eu vou à igreja, é a última vez que eu vou para a igreja, não quero mais saber, eu vou viver minha vida por aqui mesmo, do jeito que eu fazia antes de frequentar uma igreja. E quando você veio, o Espírito Santo te tomou de uma forma tão grande que você não teve coragem de sair da presença de Deus. Então são muitas as experiências. Vocês entenderam, sim ou não? Mas olha o que Jesus falou aqui, numa certa feita. Diz assim, ó: a família de Jesus. Repita comigo, igreja. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, pregava, para o povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de quê? De fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha a pergunta. Jesus falando para o que trouxe o recado que a mãe dele e os irmãos estavam do lado fora do templo e queriam falar com ele. Aí nós entendemos que Jesus estava pregando a palavra, operando milagres, mas a mãe dele e os irmãos deles naquele momento não estavam a ouvir, não estavam presentes, não estavam no templo. Vocês entenderam? E aí Jesus disse para quem lhe trouxe o recado: quem são meus irmãos e minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus o quê? Mas ele estendeu as mãos para quem? Para os discípulos. Ele não estendeu as mãos para todos. Ele estendeu as mãos para quem era discípulo dele. E o que seria um discípulo do Senhor Jesus? É aquele que ouve os ensinamentos de Jesus, é aquele que acompanha o Senhor Jesus, é aquele que procura fazer exatamente conforme Jesus tem ensinado. Ele não segue um discípulo de Jesus,
ele não segue ensinamentos de outros que não seja os do Senhor Jesus. Ele não segue outro ensinamento. Ele não segue ensinamento de quem não tem a direção do Espírito Santo. Existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, que seguem ensinamentos de pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o Senhor, e pagam um preço alto por isso, caro por isso, por não estar dando ouvido aos ensinamentos de quem? De Deus, do Senhor, e dando ouvido à orientação, a conselhos de pessoas que são contra Deus. E os que são contra o Senhor, esses são conhecidos como ímpios. E a própria palavra diz que não devemos dar ouvido a conselhos de quem? Dos ímpios. Os conselhos dos ímpios não têm a direção de Deus. Os conselhos dos ímpios é a direção de homem, a direção terrena. Numa outra mensagem, a palavra de Jesus, de Deus, diz para buscarmos ensinamentos lá da onde? Do alto. Você já ouviu? Sim ou não? Do alto. Esse do alto é o quê? Do céu, da onde Deus está, da onde o Senhor está. Então muitas têm sido as pessoas que frequentam a igreja, mas não são discípulos de Jesus, mas não dão ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus, mas não seguem à risca aquilo que Jesus tem ensinado, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E Jesus é bem claro quando ele estende a mão e ele fala assim, ó. Ele estende a mão e diz assim, ó, para os discípulos, e diz: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Com isso, a gente entende que só faz parte da verdadeira família de Jesus quem faz o quê? Fale com fé. A vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade do incrédulo? E esse incrédulo pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um chefe na repartição que você trabalha, pode ser um funcionário seu. Então atente para isso, porque infelizmente muitas têm sido as pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus que têm dado ouvido não à voz de Deus, tem dado ouvido à voz de amigo, a voz desse, a voz daquele, e não vem a direção de Deus nessa voz. A direção de Deus só vai vir na voz de quem verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus. Medite nisso. Se você quer realmente fazer parte da verdadeira família, a verdadeira família não é a família real, lá da Inglaterra, da Espanha. A verdadeira família são as pessoas que estão fazendo a vontade de quem? É uma família. E é tanta coisa que dá para puxar aí desse meio.
que se deixar a gente não sai daqui hoje. Não sai. A verdadeira família de Deus, do Senhor, são aqueles que fazem a vontade mesmo de quem? A vontade mesmo de quem? Então como pode um ficar brigando com o outro, um ficar caluniando o outro, um querer a destruição do outro, um armar situações para prejudicar a vida do outro? Ué, estão na mesma família? Pensam que estão, mas não está na família. Ou você acha que Deus ensina isso? Você falar mal do outro, você guardar mágoa do outro, você ficar brigando com o outro, você ficar tentando prejudicar a vida do outro. É isso que Deus ensina? É essa a vontade de Deus? Sim ou não? Então, se você ver pessoas assim, agindo desta forma, não fazem parte da família de Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Foi quem que falou? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então você vê pastor brigando com outro. Estão na família de Jesus? Você vê obreiro brigando com outro. Estão na família de Jesus? Você vê membro discutindo, brigando com isso, aquilo, outro com outro. Estão na família de Jesus? Você vê um falando mal do outro, estão na família de Jesus? Você vê um fofocando contra o outro, estão na família de Jesus? Porque nenhum desses ensinamentos vem de Deus. Nenhum desses ensinamentos vem de Deus. O ensinamento que vem de Deus é o amor, é o perdão, é a misericórdia. O ensinamento que vem de Deus é sempre para unir e não dividir. Os conselhos de divisão que existem, que surgem, não procedem de Deus. Procede do diabo. O diabo é divisão. Deus é união. Quem está entendendo a mensagem? O diabo é divisão. O diabo quer destruir. O diabo quer acabar. Inclusive a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e o quê? Destruir. É isso. Quando alguém chega para você e fala mal de alguém para você, ela quer te ajudar? Ela quer te fortalecer? Ela quer te encher do Espírito? Ou ela quer abalar com a tua fé? Isso é união ou destruição? Ela está sendo usada por Deus ou pelo diabo? Então pronto. Medite nisso. Medite no que Jesus está falando. Medite nisso. Não entre na do diabo. O diabo quer adeptos para ele. O diabo quer pessoas que venham estar com ele para causar um mal na vida da outra. Ele quer isso. E se você demole, ele vai te usar. Sabe aquela história de fofoca? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É o diabo usando essa pessoa. Você já viu pessoas que saem de uma igreja? Muitas delas falam mal. Ah, fulano é isso e aquilo outro. Ainda que ela tenha visto algo, ela teria que ficar o quê, gente? Uma vez, eu dei um conselho para um rapaz que
ele trabalhava na internet e tudo que era de ruim, de coisa errada, que existia nos ministérios, na vida de pastores, de obreiros, de membros, ele soltava na internet. Aí uma vez eu perguntei para ele, mas vem cá, por que você faz isso? Ele disse, não, é para alertar as pessoas. Eu faço isso que é para despertar as pessoas do enganador, disso e aquilo outro, tal. Aí eu disse, então Deus te instruiu a fazer isso. Aí ele ficou calado. Porque se ele diz que é Deus, que Deus é esse? Que manda ficar falando mal da vida dos outros, aonde todo mundo na terra, seja dentro ou fora da igreja, tem suas falhas. Sim ou não? Existe alguém que não tem falha? Existe alguém que nunca falhou? E aí você acha que Deus trabalha para isso? Para induzir as pessoas, para queimar o coração das pessoas com coisas ruins? Sim ou não? Não, gente. Ele ficou sem palavra. E aí ele passou um tempo, ele disse que eu estava certo, passou um tempo e não mexeu mais com isso. Eu não sei se ele ainda está mexendo, voltou a mexer ou não. Mas ele falou para mim, o senhor está certo. Eu estou pensando que estou ajudando, eu estou sendo uma pessoa usada pelo diabo para causar mais transtorno e mais tristeza no coração de outras pessoas. Porque os discípulos de Jesus não fazem isso. Os discípulos do Senhor Jesus... Você lembra daquela passagem que Jesus estava com os discípulos, aí chegaram lá os cobradores de impostos lá para cobrar de Jesus imposto. Aí teve um dos discípulos de Jesus que ficou revoltado e fez o que com o soldado lá? Hein? Cortou o que, gente? Aí Jesus, mas para que isso? Não é assim que se faz. Não, mas ele veio aqui desacatar, ele veio... Não, mas não é assim. Ele está fazendo o trabalho dele. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Vocês estão entendendo sim ou não? Aí Jesus foi lá, colocou a orelha no local, passou a mão e estava perfeitinho. Então Jesus é união. O diabo é divisão. Bota isso na sua cabeça. Quando você vê pessoas com conversas de divisão, o diabo está falando na boca dessas pessoas. Porque Deus não fala para dividir. Deus não fala na boca de alguém falando mal desse ou daquele outro. Você acha que Deus vai fazer isso? Quem é que fala? É o diabo. Então saiba e tenha discernimento o que é de Deus e o que é do diabo. Você entendeu quem é a verdadeira família? Sim ou não? A verdadeira família é o que mesmo? São o quem mesmo? Os discípulos que fazem a vontade de quem? Aí você entenda o que é fazer a vontade de Deus. Tenha discernimento. Amém? E com certeza Deus vai te abençoar poderosamente.